Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Abismo de Paixão? Então é fácil, basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like. Eugênia Silva. No capítulo 34, sexta-feira, 11 de outubro, Damião, furioso, joga na cara de Elisa que ela tem se visto com Ramiro, Gael, Paulo e sabe-se lá com quantos homens mais. Elisa o esbofeteia e expulsa de sua casa. Damião pede a Elisa que jure que não teve relações com nenhum desses homens, pois está morto de ciúmes e louco por ela, ainda que ele tenha por todo esse tempo se negado a aceitar esse sentimento. Elisa e Damião se beijam. Damião diz a Elisa que a ama e que vai romper seu compromisso com Florência. Elisa pede a ele que não faça porque as pessoas do povoado dirão que ela seguiu o exemplo de sua mãe. Damião diz que não pretende perdê-la uma segunda vez e está disposto a lutar contra tudo e contra todos por seu amor. Elisa diz a Dolores que Damião diz que está apaixonado por ela e disposto a lutar por esse amor. Damião diz ao tio que já confessou a Elisa que a ama e ela também o ama. Lupe diz que isso não o surpreende, mas que eles terão muitos problemas, pois Almerinda, Augusto e Gael irão a essa relação. Damião termina seu compromisso com Florência. Almerinda e Carmen pensam em se unir para separarem Elisa e Damião. Ramiro propõe a Carmen que lhe dê a casa onde ela se via com Rogério, em troca das passagens de avião que comprovam que quem iria fugir era ela e não Estefânia. Carmen duvida que ele tenha as passagens e Ramiro as mostra. Carmen tenta pegá-las e Ramiro diz que ela já sabe o preço. Paulo se surpreende ao ver Quênia. Ela lhe dá uma bofetada e conta que está esperando um filho dele. Paulo diz que não será pai de ninguém e que ela deve procurar outro otário para assumir a criança. Damião procura Elisa e ela diz que entre eles não pode haver nada. Dolores diz a Elisa que ela e Damião devem lutar pelo amor que sentem. Florência vai atrás de Elisa. Se você não acompanhou os capítulos anteriores, não se preocupe. A seguir você vai ver um resumo completo do que aconteceu. No capítulo 30, segunda-feira, 7 de outubro, Damião escuta quando Florência está falando com Sabrina para marcar um encontro com Henrique. Ele interrompe a conversa e pergunta qual o motivo desse encontro. Damião exige de Florência uma explicação sobre seu encontro com Henrique. Astuta, Florência responde que Henrique está muito triste pelo incidente que teve no trabalho e tem medo de ser demitido. Damião pede a Sabrina que diga a Henrique para ficar tranquilo, pois ele não irá demiti-lo. Damião procura Elisa e Carmen diz que certamente ela saiu com Paulo. Florência diz a Paulo que Damião quase descobre que ela estava se encontrando com Henrique. Paulo diz a Florência que Henrique deve estar muito interessado nela e ela deveria aproveitar a situação para causar ciúmes em Damião. Lúcio pede a Augusto que prometa que irá mudar sua atitude com Elisa e deixe de uma vez por todas essa estúpida dúvida de que não é o pai da garota. Augusto diz a Lúcio que já realizou um exame de DNA. Lúcio, transtornado, diz a Augusto que não acredita que ele precise de um papel para saber que Elisa é sua filha. Florência diz a Henrique que ama Damião, porém eles podem ser bons amigos e inclusive podem se ver de vez em quando. Paulo procura Elisa e Carmen diz que Damião está muito interessado na sua sobrinha. Elisa se surpreende ao encontrar Paulo no seu quarto. Furiosa, ela o expulsa, mas antes de ir, Paulo a beija. E justo nesse momento entra Augusto, que furioso insulta a filha e diz que ela é igual sua mãe. Augusto, zangado, recrimina Carmen por não ter se dado conta do que estava ocorrendo em sua casa. Carmen, hipócrita, diz que Elisa já não é uma menina e quem vai saber desde quando ela tem se encontrado com Paulo às escondidas. Carmen, com a ajuda de Ramiro e Horácio, consegue falsificar o exame de DNA de Elisa e Augusto. Edmundo entrega a Augusto a prova de paternidade e diz que assim que abrir o envelope saberá se Elisa é ou não sua filha. No capítulo 31, terça-feira, 8 de outubro, Dolores enfrenta Carmen, diz que sempre invejou Estefânia e odeia Elisa porque ela faz lembrar de sua irmã e a acusa de ter permitido a entrada de Paulo no quarto da sobrinha. Furiosa, Carmen a demite.
Paulo diz a Ramiro que foi Carmen quem permitiu que entrasse no quarto de Elisa. Ramiro diz a Paulo que deve ter cuidado com Carmen. Augusto lê o resultado da prova de paternidade, falsificada, e fica desolado ao saber que Elisa não é sua filha. Gael, furioso, tenta agredir Paulo e exige que deixe Elisa em paz. Damião pergunta a Gael por que ele queria brigar com Paulo. Ele diz que Paulo se meteu no quarto de Elisa e não acredita que ele tivesse boas intenções. Damião exige que Paulo deixe Elisa em paz. Elisa diz a Dolores que irá embora com ela, mas Augusto não permite. Elisa diz ao pai que fica com a condição que Dolores também fique. Augusto diz a Carmen que Elisa e Dolores ficaram na casa. Carmen adverte a Augusto que quando souber o resultado de exame de DNA, será ele quem expulsará Elisa de casa. Augusto diz que já sabe o resultado e que Elisa fica, sendo ou não a sua filha. Carmen diz a Dolores que procurará uma maneira para se desfazer dela. Almerinda propõe um trato a Elisa, mas ela se recusa a ouvir a proposta e diz que não está interessada. Almerinda insiste, dizendo que pode resolver todos os problemas econômicos de Augusto, em troca de que ela apenas se afaste de Damião. Elisa responde que o melhor seria que Almerinda oferecesse algo que interessasse a Damião, assim ele não a procuraria, e tudo o que ela deseja é que Damião e Florência desapareçam e a família Arango a deixe em paz. Elisa pede ao padrinho que a ajude a semear nas terras que herdou de sua mãe. Almerinda tenta convencer Damião a voltar para a capital e que antecipe seu casamento com Florência, e Damião não entende o motivo de tanta pressa. Almerinda pergunta se ele realmente quer se casar com Florência. Florência fica histérica quando Damião pede um tempo no relacionamento. Paulo procura Elisa e hipócrita diz que quer se desculpar pelo problema que lhe causou com seu pai e jura que isso jamais voltará a acontecer. Elisa, furiosa, diz que nunca mais voltará a confiar em suas boas intenções. Elisa conta a Dolores sobre o incidente que teve com Paulo e sobre a proposta milionária de Almerinda para que se afaste de Damião. Dolores diz a Elisa que Almerinda está muito preocupada que esse casamento entre Damião e Florência nem chegue a acontecer. Ingrid fica furiosa porque Gael e o padre Lupe a surpreendem beijando Ramiro. Carmen diz a Elisa que se Damião realmente lhe interessa, pode tratar de esquecê-lo porque Augusto jamais aceitaria essa relação. No capítulo 32, quarta-feira, 9 de outubro, Florência segue assediando Henrique. Ele confessa que está se apaixonando por ela e tem se sentido culpado diante de Damião. Elisa diz a Dolores que vai procurar Paloma. Carmen escuta e de imediato diz a Paulo que cerque Elisa, pois enfim ela poderá ser dele. Paulo tenta abusar de Elisa. Damião chega e o agride. Ingrid procura Padre Lupe para pedir que fale com Gael. O religioso diz que levou Gael ao hotel, como ela havia pedido, mas chegando lá, eles a viram aos beijos com Ramiro, e a pouca boa imagem que Gael tinha dela foi por água abaixo. Florência está decidida a ficar com Henrique e o beija. Gael exige ao Padre Lupe que explique para que o levou ao hotel para ver Ingrid e se pergunta se ele está o escondendo alguma coisa. Augusto diz a Elisa que já é muito tarde para ela andar por aí sozinha. Ramona diz a Augusto que se ele realmente se preocupa tanto com a filha, deveria cuidar dela. Kênia reconhece a moto de Paulo. Elisa, chorando, conta a Dolores que Paulo tentou abusar dela, mas por sorte Damião chegou e a salvou. Carmen insinua que Elisa deve ter ido se encontrar com algum homem. Augusto pede que pare de inventar coisas para tentar manchar a imagem de Elisa. Almerinda obriga Antônia a dizer a Damião que foi Elisa quem ligou para Paulo. Damião pede a Antônia que diga a verdade e pergunta se realmente foi Elisa quem ligou para Paulo. Antônia, com medo, diz que sim. Braulio exige que Antônia diga a verdade e ela confessa que foi pressionada por Almerinda e mentiu para conservar seu trabalho. Braulio diz que está muito decepcionado com ela. Florência, furiosa, recrimina Damião por ter agredido Paulo para defender Elisa. Diz que Elisa é uma sem-vergonha e que ela foi quem esteve atrás de seu tio. Damião, furioso, diz a Florência que não irá permitir que ela insulte Elisa. Florência diz que jamais o perdoará. No capítulo 33, quinta-feira, 10 de outubro, Kênia diz a Ingrid que quer conhecer seu meio-irmão.
Ingrid diz a ela que nem pense em dizer a Gael que eles são irmãos. Henrique confessa a seu pai que está saindo com Florência. Edmundo aconselha o filho a tomar cuidado porque Florência é comprometida com seu patrão. Almerinda adverte Antônia que se ela disser a Damião que não foi Elisa quem ligou para Paulo, Braulio irá saber de sua antiga relação com Ramiro. Damião, furioso, joga na cara de Elisa que ela tem se visto com Ramiro, Gael, Paulo e sabe-se lá com quantos homens mais. Elisa o esbofeteia e expulsa de sua casa. Damião pede a Elisa que jure que não teve relações com nenhum desses homens, pois está morto de ciúmes e louco por ela, ainda que ele tenha por todo esse tempo se negado a aceitar esse sentimento. Elisa e Damião se beijam. Damião diz a Elisa que a ama e que vai romper seu compromisso com Florência. Elisa pede a ele que não faça porque as pessoas do povoado dirão que ela seguiu o exemplo de sua mãe. Damião diz que não pretende perdê-la uma segunda vez e está disposto a lutar contra tudo e contra todos por seu amor. Elisa diz a Dolores que Damião diz que está apaixonado por ela e disposto a lutar por esse amor. Damião diz ao tio que já confessou a Elisa que a ama e ela também o ama. Lupe diz que isso não o surpreende, mas que eles terão muitos problemas, pois Almerinda, Augusto e Gael irão a essa relação. Damião termina seu compromisso com Florência. Almerinda e Carmen pensam em se unir para separarem Elisa e Damião. Ramiro propõe a Carmen que lhe dê a casa onde ela se via com Rogério, em troca das passagens de avião que comprovam que quem iria fugir era ela e não Estefânia. Carmen duvida que ele tenha as passagens e Ramiro as mostra. Carmen tenta pegá-las e Ramiro diz que ela já sabe o preço. Paulo se surpreende ao ver Quênia. Ela lhe dá uma bofetada e conta que está esperando um filho dele. Paulo diz que não será pai de ninguém e que ela deve procurar outro otário para assumir a criança. Damião procura Elisa e ela diz que entre eles não pode haver nada. Dolores diz a Elisa que ela e Damião devem lutar pelo amor que sentem. Florência vai atrás de Elisa. Querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Abismo de Paixão? Então é fácil, basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like. Para você ficar por dentro de mais novidades, acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.